O problema brasileiro é muito complexo e ele pode ser visualizado em números, menos pelo meu olhar rebelde ao mainstream. De 1980 para hoje, o Brasil cresce 2,2%. Se nós tomarmos os últimos 10 anos, o Brasil está crescendo 0,6% ao ano. E nós tivemos ditadura, democracia social liberal com Fernando Henrique, social democrata com Lula, o PT era o mesmo partido Lula num certo momento de grande euforia, e com a Dilma nós nos desastramos. Enfim, há um problema estrutural no Brasil que basicamente tem 3 características: baixo nível de formação bruta de capital, uma brutal ideologização superficialíssima, pouco inteligente sobre a relação Estado-empresa, numa hora em que a mitologia simplória quer resolver isso com golpes de simplificações que não consultam a observação empírica da história humana, nem de qualquer país do mundo. E, por fim, em tempos em que a produtividade é um fator absolutamente central, o Brasil está decaindo em matéria de qualificação de capital humano. Nós estamos regredindo em matéria de capital humano, embora haja exceções, e o Ceará é a mais exuberante das exceções, provando que um Estado muito pobre, portanto, não é problema de dinheiro, mas de concepção e de decisão. Esse é o problema estrutural. Na partida, você tem 4 grandes interdições. O endividamento das famílias é único na história. 63 milhões de brasileiros estão com o nome negativado nas nossas estruturas de proteção de crédito. Isso não é um problema microeconômico, dado que o Brasil permitiu, ao longo dos governos assim ditos de esquerda ou centro-esquerda, que nos concentrássemos 87% das transações financeiras brasileiras em apenas 5 bancos. Isso não há precedente no mundo capitalista, nem depois da desregulação brutal que deu em 2008, os Estados Unidos compreendem isso. Tem mais de 5 mil bancos competindo na economia americana. O endividamento empresarial privado é único, 3 trilhões de reais, que equivale a pouco menos de $1 trilhão, vamos dizer, a 25% menos do que $1 trilhão, com 600 bilhões de reais caminhando para crédito de recuperação duvidosa, o que força mais outra vez o sistema financeiro regular a se proteger, a se retrair, de maneira que ninguém refinancia ninguém, e um empreendedor de primeira linha, se financiar no Brasil, está pagando 40%, 45% de juros para descontar uma duplicata ao ano. Acredito que quem ouviu isso nos Estados Unidos está pensando que houve um erro de tradução. Mas é isso mesmo. Nós descontamos um cartão de crédito com 286% de juro ao ano, e um crédito pessoal custa 486% do cartão de crédito e 282% de juros no empréstimo pessoal. Terceiro, o Brasil tem um colapso fiscal que não será resolvido com trivialidades de longo prazo, embora cada uma delas tenha a sua gravidade. Por exemplo, a Previdência, que merecerá uma reflexão mais profunda. Nós temos um sistema tributário muito ineficiente, dramaticamente regressivo, e que é um dos fatores impeditivos da competitividade sistêmica, e não financia de forma sadia nada do país. E, por fim, o Brasil desindustrializou-se tão selvagemente como não há nenhum lugar no mundo, embora haja uma tendência nas economias modernas, que definitivamente não é o nosso caso. O Brasil, em 1980, tinha um produto industrial superior à soma do produto industrial da China, da Coreia do Sul, da Malásia, do Vietnã e de Singapura juntos. Hoje a China tem 12 vezes o produto industrial brasileiro. Governador, acho que esse é um bom ponto. Concluindo, exatamente. Então, e imaginar que nós vamos reverter isso pelo laissez-faire, por fazer uma agenda conservadora que atraia confiança, como se confiança de empreendedor fosse um elemento subjetivo. Pergunta para a Ford por que ela está fechando não é por essas maluquices do Brasil, todas merecedoras de uma crítica severa, a hiperregulação, o tempo de burocracia, a corrupção, insegurança jurídica, tudo isso são de fato fatores agravantes. Mas o fato básico é que a Ford estava lá há 70 anos. E esses fatos todos, essas coisas malucas, todas existiram a vida inteira. E a Ford está há 4 anos com 35% de capacidade instalada ociosos. E essa é a média de capacidade instalada ociosa da indústria brasileira que resta nesse momento. Portanto, ou nós tratamos esse assunto com esta profundidade, ou estaremos, enfim, até tratando de assuntos relevantes, mas sem ir ao core business, sem ir ao coração estrutural do problema. Por isso, juntando o despreparo, a falta de projeto, a inaptidão política com a gravidade estrutural do problema, esses primeiros meses são críticos.
porque o presidencialismo brasileiro tem um defeito, que não tem a América do Norte. Antes da gente partir para o defeito do presidencialismo brasileiro, porque eu acho que esse é um tema que merece 1 hora de discussão. Certo. Vamos deixar o... Não, só concluo dizendo que esse colapso esse presidencialismo brasileiro exige um senso de timing e uma noção de mediações que não estão sendo nem remotamente entendidas pelo governo. E concluo, portanto, como dizia, acho que é um desastre so far e, prospectively, acho que vai ser um desastre maior ainda. Obrigada, governador. Nós vamos voltar em vários pontos que o senhor citou aqui. Então, eu agradeço essa primeira intervenção e passo a palavra para o ministro Meirelles. Bom, o governo tem mostrado, de fato, nesses primeiros 100 dias, uma desarticulação importante no seu relacionamento com o Congresso e na sua organização de trabalho. Evidentemente que uma parte disso, de fato, seria esperável, o governo começando, muitos ministros, e o próprio presidente sem grande experiência de executivo no setor público, então uma parte disso, de fato, seria esperável, né? Por outro lado, é importante dizer que a questão econômica começou na direção certa, isto é, iniciando com a proposta da reforma da Previdência, que sem ela o Brasil não vai conseguir equilibrar suas contas fiscais num prazo médio e longo, que tem sido exatamente a razão e a raiz das crises recorrentes da economia brasileira nas últimas décadas. Nós podemos falar, atribuir várias coisas, mas nós vamos ver que nós tivemos diversas crises fiscais. Nos últimos, por exemplo, anos, desde o final de 14, o Brasil passou pela maior recessão da história. E nessa maior recessão da história, para vocês terem uma ideia, quando eu assumi o Ministério da Fazenda em maio de 16, o produto brasileiro tinha caído 5,2% em 12 meses. Foi a maior recessão desde que o PIB brasileiro começou a ser medido em 1901. Quer dizer, se nós somarmos aí todo o período da recessão, a recessão completa. Houve uma recuperação gradual disso a partir do ano de 2017, moderada em função de medidas fundamentais que tomamos, como, por exemplo, o teto de gás, como já foi mencionado pelo Paulo, como reformas fundamentais, como a mudança na estrutura de juros do BNDES, tudo isso para se deixar exatamente se tirar recursos simplesmente do Tesouro e subsidiar empresas, etc., que estavam gerando distorções muito graves na economia e aumento do déficit público do Estado. Em resumo, o país entrou na direção correta a partir de 2016, corrigindo uma série de equívocos de política econômica que tinham gerado uma recessão daquela magnitude. Mas a questão agora os primeiros projetos foram anunciados nessa direção e, de fato, foi apresentado o projeto da Previdência, que é um projeto crucial. E foram anunciadas outras medidas de privatização e etc., uma série de outras coisas nessa direção de racionalização e, futuramente, de desburocratização da economia. O problema é que a implementação disso, de fato, está tendo grande dificuldade. E como nós sabemos, a estratégia é parte fundamental, é parte importante de qualquer ação, seja governo, seja setor privado, seja terceiro setor. O problema é a implementação. Então, nós temos agora que analisar com muito cuidado a capacidade exatamente do governo de implementar essas medidas. E é isso que nós vemos, então, nesses 100 dias. Quer dizer, a manutenção de uma direção correta, de uma política econômica que foi iniciada em 2016, corrigindo uma série de equívocos, e agora a questão é conseguir implementar isso.
Senhores, ambos citaram a reforma da Previdência, né, como uma reforma crítica e fundamental que o Brasil está passando e precisa passar. Esse é um tema que mobiliza muito no Brasil e no exterior, todos que se preocupam com a nossa economia. E já estamos vendo no Congresso que a batalha começou meio capenga, né? De 1,1 tri, que foi a proposta original, hoje no Congresso já se trabalha com um teto de 900 bilhões, já tirado aí o BPC e a reforma da Previdência Rural, caindo para um ponto onde a reforma anterior chegou, né, que é mais ou menos 480 bilhões, a reforma que o senhor apresentou, ministro Meirelles, na época do governo Temer. Na opinião dos senhores, o que tem de bom e o que tem de ruim nessa proposta que foi apresentada? E qual que seria a aposta dos senhores sobre o que vai ser de fato aprovado no Congresso? E para alternar o começo das perguntas, eu vou dar a palavra primeiro para o ministro Meirelles agora. Não. O ponto fundamental da reforma da Previdência no Brasil, que nós temos que ter como parâmetro de medida de qualquer avaliação a respeito, porque, caso contrário, nós entramos na questão do direito versus do benefício. Eu vou simplificar a questão. Se eu chego para você e pergunto, você é contra ou favorável a que eu retire um direito seu? Sua resposta é imediata. Não sou contra. Perfeitamente. A questão colocada nesses termos não tem dúvida. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu não conheço, um cidadão, há uns 2 anos atrás, que me escreveu que me colocou a seguinte questão. Eu comecei a contribuir aos 18 anos de idade e sempre tive planos de me aposentar aos 53, por 35 anos de contribuição, segundo a Constituição brasileira atual. Pois bem, continuava ele, eu não gosto de trabalhar, eu prefiro me aposentar e gozar a vida. E por que o senhor quer que eu trabalhe um pouco mais? Eu digo, eu não quero isso não, por mim você pode se aposentar aos 40, o problema é seu. A questão é que o povo brasileiro está pagando as aposentadorias e o povo brasileiro está tendo dificuldade. É esta a questão fundamental. Então, se nós olharmos hoje o mapa da Previdência, nós podemos falar, mas como entrar no campo social, da injustiça, disso, veja para lá, veja para cá, porque vai tirar direito. Bom, vamos objetivar. Em primeiro lugar, hoje, a parcela de menor renda no país não consegue, em média, a sua grande maioria, conseguir contribuir continuamente por 35 anos, porque não tem carteira assinada por 35 anos. Podemos discutir, é um absurdo, não devia ser assim, essa é a realidade. Pois bem, não conseguindo contribuir com carteira assinada, portanto, durante 35 anos, a parcela de menor renda tende a se aposentar aos 65 anos de idade, homem, e 60 anos de idade, mulher, que é a Constituição atual. 35 de contribuição ou, para homem, 65 anos de idade. E aqueles que se aposentam mais cedo, aqueles que se aposentam com 35 anos de contribuição, com idade média aí de cerca de 54 anos, por aí, a idade média total da aposentadoria brasileira se aproxima dos 60, mas com idade média aí bem mais baixa do que essa, são exatamente a parcela de maior renda. Aqueles que ganham mais, cerca de mais de 70% são aqueles que pertencem às categorias de rendimento maior. Portanto, nós temos, para início, uma injustiça social. Aqueles que têm renda menor se aposentam mais tarde, aqueles que têm renda maior se aposentam mais cedo. Segundo, nós temos uma questão, evidentemente, fiscal. Podemos discutir, não é assim, veja você, tem agora até a nova teoria monetária aqui, que não tem problema gastar, feito um louco, etc. O problema é que a história brasileira mostra que, de fato, o governo tem, sim, historicamente, limitações no seu endividamento e começa a aumentar. E o governo anterior, o governo da Dilma mostrou claramente isso, vai aumentando o endividamento, aumenta o risco, e a partir daí temos um problema. Então, a grande questão da reforma
é garantir a todos os brasileiros que vão, de fato, receber a sua aposentadoria, porque isso acontece, isso é um fato. Governos têm dificuldade de solvência a longo prazo, principalmente se seguirmos a trajetória atual da Previdência no Brasil, isto é, a expectativa de vida da população aumenta, que é bom, excelente, só que, com isso, o tempo das pessoas médios aposentadas vão aumentando. E nós tivemos vários casos, inclusive países europeus, que entraram em insolvência. A Grécia, por exemplo, cortou o valor da aposentadoria dos aposentados. Não foi suficiente, cortou mais, não foi suficiente, cortou 14 vezes para poder conseguir fechar as contas. Então, nós temos uma questão de sustentabilidade fiscal, de possibilidade do país crescer, e o próprio governo investir em segurança, investir em educação, investir em saúde, investir mesmo em infraestrutura. Para isso, de fato, nós temos que atender esse crescimento da expectativa de vida dos brasileiros e fazer a reforma da Previdência com idade mínima. Este é o ponto fundamental, e com regime único para todos. E aprovar o que for possível, aprovar o máximo possível que for aprovado no Congresso. Obrigada, ministro. Governador Ciro Gomes, é uma tragédia ou não é uma tragédia a reforma da Previdência como está? Ela é um problema da humanidade, está por detrás do grande colapso político das estruturas sociais democratas que sustentaram e construíram a bela obra do welfare state na Europa. E o Brasil, antes do tempo, está ficando velho e, mais do que isso, está experimentando uma brutalíssima informalização da sua economia. Cavalheiros e damas, o nosso país tem 52% da economia na informalidade. Falar em produtividade com esse número, por exemplo, é praticamente uma contradição em termos. E nós apostamos, a partir de percepções corretas, nós apostamos em terapêuticas que nem remotamente resolvem o problema. Deixa eu dizer aqui algumas coisas como premissa, senão eu vou ser mal entendido, por isso que eu quis falar em português, porque o meu inglês não é suficiente para tanta maldade possível, né, no olhar sobre o Brasil. Eu sou ex-prefeito da 5ª cidade brasileira, não tenho um dia de déficit público na minha carreira. Eu fui governador do 8º estado brasileiro, não tenho um dia de déficit, ao contrário, como eu tinha 36% de receita corrente líquida livres para investimento, eu tomei 3 pontos por dentro disso, 10% da receita livre para investimento, fui ao mercado e esterilizei 100% da dívida mobiliária do estado do Ceará, que venceria dali 15 a 20 anos. Portanto, falar em austeridade fiscal, fui ministro da Fazenda e tive o maior superávit fiscal, é só olhar no Google, da história do Brasil. 5,2% do PIB de superávit primário, feitos ali na boca do caixa, sem nenhuma reforma estrutural, nada, eu estava ali na fase de consolidação do Plano Real. Isto dito, é preciso que a gente entenda que essa percepção que o meu estimadíssimo amigo Meirelles tem, está enganada em relação à questão brasileira. Dou-lhes números. Quando eu fui ministro da Fazenda, Meirelles, a carga tributária brasileira era de 27% do PIB. E a dívida pública consolidada em 500 anos de história, naquela data, equivalia a 38% do PIB. E o Brasil tinha ativos privatizáveis com certo consenso, sem muito trauma político, por exemplo, distribuição de energia, telefonia, etc., mineração, que equivaliam praticamente a 30% dessa dívida. Era uma situação patrimonial. Isso é 1995. Tá bom que é no século passado, mas não é tão longe assim, é o mesmo país. Brincando desta modelagem, em 8 anos, o Fernando Henrique, celebrado em prosa e verso até hoje, eu não quero atacá-lo, cada um dos presidentes deram sua contribuição, eu mesmo fui um dos cofundadores do PSDB, fui o primeiro governador eleito na história do PSDB, tenho uma fraterna amizade e um grande respeito pelo Tasso Gereissati, um grande quadro brasileiro que deveria ter sido presidente da República, lá atrás, e não o Fernando Henrique, enfim. Mas dito isso, olha os números. Não sei se recordam, 27% do PIB de receita, 38% do PIB de dívida pública e ativos privatizáveis equivalente aos 14% do PIB na data. Pois bem, 8 anos apenas, o Fernando Henrique entrega a dívida com 78% do PIB, entrega a carga tributária com 32,5% do PIB, foi a maior alta de carga tributária da história do mundo capitalista, e privatiza tudo isso e esteriliza. Então vamos agora à leitura contemporânea do orçamento brasileiro. O orçamento é uma lei,
E, portanto, não tem muita polêmica possível, e eu desperto essa polêmica invariavelmente no Brasil. É uma lei que prevê todas as receitas e todas as despesas. Pouco importa a forma como ela está sendo executada. O orçamento desse ano prevê que 51,4% do orçamento previsto, de despesa prevista, é amortização, juros e rolagem de dívida. Como nós estamos em déficit primário, botem tudo isso em rolagem e amortizações. Não vamos pagar um centavo e a dívida vai crescer. E se o déficit primário surge com a Dilma, porque o Lula teve, graças boa parte ao brilho e ao talento do Meirelles, o Lula teve 7 dos seus 8 anos o maior superávit primário consistente da história do mundo. Foram 2,5% do PIB de superávit primário, ano a ano. E a dívida nominal brasileira ainda assim explodiu, embora como proporção do PIB tenha decrescido. Mas ninguém paga dívida com PIB em canto nenhum do mundo. Muito menos no Brasil. De novo, atenção, tradução, não é erro. No Brasil, a dívida que quase vai a 80%, um quarto dela, ou para ser mais exato, 26%, vence em 4 dias. Numa fraude chamada Operação Compromissada do Banco Central, que existe em todo canto do mundo para curtíssimos valores resolver crises de liquidez conjuntural no sistema, no mercado financeiro. No Brasil virou uma forma opaca, escondida, sem transparência, para rolar títulos do Tesouro sem controle do Congresso Nacional. Então, a Previdência é um problema? É. Mas depois de 51,4% do orçamento ser comprometido com o serviço da dívida, o que não é trivial, 25% do orçamento remanescente é Previdência. Portanto, ela merece o segundo olhar mais grave entre todos os olhares graves que o Brasil precisa olhar. E aí o problema não é, meu caro Meirelles, de parametrização. Claro que tem muita perversão. Por exemplo, os militares brasileiros, nós temos mais de 500 generais retirados, e agora estamos num regime com 9 ministros militares, então é justo que a gente ponha em debate, nada para desrespeitar ninguém. Eu sempre achei que o Brasil tem que reforçar muito as suas forças armadas, acho que isso é uma premissa central, nós temos que respeitar, ok. Porém, se nós estamos tratando do assunto, vamos lá, para falar em privilégio e parametrização. Os 500 generais, a aposentadoria dos generais aos 55 anos, para 99,4% deles. Aí vai pegar uma mulher da vida rural, do Nordeste semiárido, onde a gente vive, cuja expectativa de vida é de 60 anos, e vai botar uma idade mínima de 62. Sabe o que foi feito agora, na constância da reforma da Previdência? Uma reestruturação da carreira dos militares. Vamos para os números, para não parecer nada subjetivo. Agora, o senhor Bolsonaro, quando você segrega do déficit da Previdência, os militares custam 47 bilhões de reais por ano. A contribuição deles é de 3 bilhões de reais por ano. Portanto, o déficit segregado na carreira militar é de 43 bilhões de reais por ano. O que é que eles fizeram? Aumentaram os valores dos benefícios dos militares para fingir que estão fazendo uma alíquota diferente, e o saldo é que os militares que fazem esse déficit dessa proporção ano a ano vão contribuir no trilhão com 10 bilhões de reais em 10 anos. Dá para apoiar uma coisa dessa? Agora, desculpa, isso simplesmente não passa, por mais idealizado que seja. Vamos fazer um arremedo, porque o debate é, usando o artigo, de novo, português, né? É o artigo definido, na tradução fica complicado, você usa o the, né? Tax System Reform. Lá no Brasil nós temos 2 artigos diferentes. Nós temos uma reforma da Previdência, entre 10 mil possíveis, mas todos chamam de a reforma, pois a reforma não passa. Se passar, não resolve nada. Na discussão da reforma da Previdência, a gente está vendo também uma discussão sobre o que será feito, o que será imposto ou não como obrigatório nos estados. Já está uma discussão de que cada estado tem que aprovar a sua própria nas assembleias estaduais, né? Eu queria saber a posição do senhor em relação a isso, e também o que o governo federal pode fazer, o que seria mais legítimo para os estados para ajudar a solvência dos que têm a situação fiscal mais calamitosa. União, estados, municípios são ficções políticas que a gente organiza, não é? Para dividir tarefas, etc, etc. Mas os números, eles são consolidados. O déficit público
de 2% do PIB e tal, tudo isso é consolidado. Então envolve basicamente também a estrutura federativa brasileira. Nesse momento, 18 dos 27 estados brasileiros estão ilíquidos. E não são quaisquer estados. Por exemplo, o Meirelles assumiu, dando mais uma contribuição patriótica, porque ele está muito acima, né, dessa tarefa que ele vai tirar de letra com simplicidade, pelo menos conceitualmente, o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, há 4 anos, não atualiza os vencimentos dos servidores públicos, por inflação acumulada de mais de 12%. O estado de São Paulo obteve, antes dele, obteve uma liminar do governo federal, e o Brasil tem essa maluquice, os tribunais fazem o que querem, a revelia da lei. O São Paulo conseguiu uma liminar e passou 8 meses sem pagar a fração devida da dívida pública de São Paulo com a União Federal. Por isto, São Paulo não está ainda entre os 18 estados ilíquidos do Brasil. E por isso o Meirelles terá mais uma vez uma tarefa hercúlea. Mas o Rio de Janeiro está definitivamente ilíquido. Minas Gerais está definitivamente ilíquido. O Goiás está ilíquido. Mato Grosso está ilíquido. Lá no Nordeste, Rio Grande do Norte está quebrado, etc. Fundamentalmente, aqui é a questão, vamos dizer, de como é que se organizam as finanças. Porque na mesma geografia, o Maranhão, do extraordinário governador Flávio Dino, está muito bem, e o Ceará é o estado que maior volume de investimento em termos absolutos do Brasil, sendo um dos estados mais pobres do país. Por quê? Porque lá nós já fizemos. Os grandes salários lá no Ceará já pagam, e essa é a única coisa que eu consigo ver de boa na reforma do Bolsonaro, é a progressividade da alíquota na arrecadação. Então o Ceará cobra 14% dos poderosos da burocracia e devolve para os menores salários, para ficar no termo líquido, os menores salários protegidos com a alíquota menor de 10%, de 11%, de 12%. Então, isso daí, o imposto sobre heranças no Ceará está no limite da Constituição, que é 8%. Os senhores conhecem a prática do mundo inteiro e aqui nos Estados Unidos, quanto é que custa o imposto sobre heranças. No Brasil, São Paulo, em líquido, como está na iminência, cobra 4%. Minas Gerais, quebrada, cobra 4% de imposto sobre heranças. O Ceará cobra 8%, porque só pode cobrar 8% porque a Constituição estabelece um teto. Isso num país que 5 pessoas têm fortuna equivalente às posses de 100 milhões de brasileiros. Como é que a gente vai organizar um negócio perseguindo o pobre? Sabe o que é que está no benefício da Previdência? O mercado devia exigir uma memória de cálculo, como eu estou exigindo. De onde é que vem esse trilhão? Onde é que vem esse trilhão? Devia ter uma fichinha, não era? Você não acha? Uma fichinha. Nós vamos pegar... Mas tem um PowerPoint, inclusive. Não tem. A fichinha de onde vem o dinheiro, não tem a memória de cálculo. Eu pedi, e assim, e do jeito que vai, seria, em tese, 1 trilhão em 10 anos. Ora, eles anunciam um déficit de previdência de 280. E o Brasil, o debate é tão maluco, tão pouco pacificado no método, que nós temos um grande flanco da oposição dizendo que a Previdência não tem déficit. E os dois estão falando a verdade. Para entender o Brasil, só entendendo o Brasil. Os manuais de Chicago não entendem o Brasil, não compreendem aquilo. E eu explico, eu termino, por que os dois têm razão. Porque a Previdência não quebrou um dia, ela vem se deteriorando na medida da informalidade, do desemprego, não é? Violentos, com o sistema de repartição e a demografia envelhecendo. Então, nos anos 70, quando nós desenhamos, tínhamos 7 ocupados para financiar um aposentado com expectativa de vida de 60. Hoje, graças à demografia envelhecida, à informalidade, o desemprego aberto, etc., nós temos 1,4 brasileiros ocupados para financiar um aposentado com 73 anos de expectativa de vida. Insistimos no regime de repartição. Como não quebramos, viemos quebrando, criamos uma cesta quase ininteligível para um observador de fora, de financiamentos concorrentes para a Previdência. O eixo é contribuição patronal e contribuição do empregado, mas existe um imenso capítulo que é de natureza tributária, portanto você não pode fazer uma reforma previdenciária sem fazê-la imediatamente junto com a reforma tributária. É um excelente ponto. A saber, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido. Isso aqui são contribuições parafiscais, todas de natureza tributária. Então repare, se você faz isso e bota para bater a Previdência tem um déficit de 50 bilhões de reais. Se você olhar a inadimplência e as renúncias fiscais, você pode chegar à conclusão de que não tem déficit.
Governador, minha próxima isso pergunta é crítico. de tributário, então a gente vai Não, continuar mas o isso é assunto. crítico na Previdência. Repare bem para a gente ouvir a inteligência do Meirelles. Se eu pegar todas as receitas que a Constituição prevê para financiar o desequilíbrio da Previdência, abater da despesa, dá 50 bilhões de déficit. Se nós pegarmos as renúncias fiscais que criminosa e irresponsavelmente a Dilma Rousseff, dita de esquerda, agravou, nós vamos chegar... Sabe quanto é a renúncia fiscal brasileira lá do censo? 386 bilhões de reais por ano. Nós estamos falando de 50. Então, teoricamente, pelo menos no tempo da reforma, não é essa urgência que não nos permita negociar, mediar, diminuir as resistências, os medos, as desconfianças, etc., que é o que todo mundo faz. Pois bem, por que tem o déficit que o governo tem dizendo? Porque nós criamos outra peculiaridade brasileira. A nossa Constituição vincula receitas de uma forma dramática, mas nós metemos uma DRU, não dá para falar em inglês, desvinculação de receitas da União, que desvincula hoje 30% de todas as receitas para jogar naqueles 50% do orçamento, que é o manejo da dívida. Ou a gente trata disso assim, ou não estamos tratando do assunto. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a questão da Previdência dos Estados, que é a pergunta, né? E a questão dos Estados. Não há dúvida que a situação dos Estados é dramática. Os Estados brasileiros, 7 recentemente já decretaram estado de calamidade financeira, sem falar no caso anterior do Estado do Rio de Janeiro, que está no regime de recuperação fiscal, né? E sem falar naqueles estados que de fato têm um problema grave. Não há dúvida que a Previdência é um dos fatores importantes também dos estados. Portanto, eu sou favorável, sim, de que as regras que estão sendo propostas para a reforma da Previdência Federal sejam aplicadas automaticamente nos estados brasileiros. Na proposta anterior, nós tínhamos uma situação na qual se dava 6 meses aos estados para fazer a sua reforma da Previdência Estadual, qualquer que fosse aprovada na Assembleia nesse período. Se não fosse, haveria uma adesão automática às regras federais. Isso aí, nem isso, na realidade, foi aceito, inclusive, naquela oportunidade, porque grande parte dos governadores eram, naquele momento, contra isso, com algumas honrosas exceções. Pois bem, hoje não. Mencione. Exatamente. Pois não, perfeitamente, governador. Então, hoje não. Hoje, nós temos uma situação, na maior parte dos governadores são favoráveis, que se incluam os estados na reforma da Previdência Federal. Portanto, é muito importante esse aspecto, porque senão, cada vez mais, nós teremos uma situação de insolvência de longo prazo. Voltando então, à questão da Previdência Federal, é muito importante nós tentarmos, se possível, despassonalizar o problema, porque senão nós perdemos um pouco a noção da questão. É exatamente por essa razão, por exemplo, que na proposta que nós apresentamos lá em 2016, 2017, eu não coloquei de propósito a discussão sobre a questão da previdência rural, exatamente para não entrar nessa discussão de, bom, tem lá trabalhador, braçal, etc., e ao mesmo tempo está tratando aqui da questão do funcionário público privilegiado, etc., e coisa. Então, para retirar esta passionalidade da discussão, então vamos focar no regime geral do trabalhador urbano, que foi feito na época, e no regime também próprio do serviço público, porque aí nós podemos focar exatamente numa parcela que não existe essas distorções funcionais, porque senão nós entramos na questão, mas quem trabalha nas minas de carvão de Santa Catarina, mas e o policial que está na rua, etc, etc. Em resumo, então nós temos que eliminar toda essa discussão. No caso, especificamente, das despesas e da evolução das despesas federais, independentemente, vamos deixar
de lado, por enquanto, a questão dos juros, que eu vou mencionar também, e do financiamento da dívida pública. O ex-governador Ciro Gomes mencionou a questão do governo Fernando Henrique. Pois bem, vamos ir a um período, inclusive, um pouquinho anterior a este. O 1991, as despesas públicas primárias, sem juros, do governo federal, eram de 10,8% do PIB, 91. E com todo o aumento de impostos, etc., isso é uma questão de fonte de financiamento, juros, dívidas, isso é outra história. Mas se nós chegarmos em 2016, portanto 25 anos depois, nós temos a despesa pública primária do governo federal em aproximadamente 20% do PIB, isto é, praticamente dobrou a despesa primária, sendo que deste crescimento, cerca de 75% foi aumento de despesas previdenciárias e outras despesas obrigatórias desse tipo. Portanto, é fundamental que se enfrente este problema, porque senão nós vamos entrar no problema clássico da discussão econômica brasileira, que vocês acompanham aqui de outro lado há décadas. De vez em quando o Brasil tem dificuldade, subiu muito o juro, porque a dívida subiu e etc., e o risco está aumentando, aí o Brasil tenta uma solução mágica qualquer. Já aconteceu tantas vezes no exterior e no passado, e nós temos aí de novo problemas e etc. Então foi o que aconteceu tantas vezes, com tantos planos, tantas coisas mirabolantes. Então não há outra solução, a não ser equilibrar o máximo possível o déficit, trazer em consequência a dívida para uma trajetória sustentável. Isso leva automaticamente a uma queda de juros. A Selic hoje é a mais baixa da história. Por quê? Porque exatamente nós tivemos o teto de gastos aprovado, tivemos uma série de outras reformas importantes aprovadas durante os anos 16 e 17, isso levou, sim, uma queda dramática dos juros, que saíram lá de mais de 14% para o patamar atual. Tem muito que cair ainda. A questão é como. Protestando contra isso, fazendo um barulho, gritando, dizendo que nós vamos tomar alguma providência radical, assustando mais os investidores e credores da dívida pública brasileira, piorando a situação, como foi feito, por exemplo, em governos anteriores, ou nós vamos simplesmente tomar as medidas necessárias para equilibrar a evolução da dívida, equilibrar a evolução da receita, adequar a expectativa de vida dos brasileiros com a questão da seguridade, isto é, fazer com que, portanto, o país tenha uma perspectiva estável à frente, aí sim ter uma queda dos juros, aí sim ter uma queda do serviço da dívida. Nós já tivemos. Quando eu assumi o Banco Central, em 2003, o risco Brasil era de 1.400 pontos, isto é, o título brasileiro aqui em Nova York pagava 14% a mais do que o título de Tesouro americano. Muitos aqui vivenciaram esta época. Isso caiu dramaticamente, né? Caiu para praticamente 10% disso durante aquele período. Como? Não foi simplesmente dizendo isso é um absurdo, não vamos fazer isso mais, etc., isso é uma exploração, não vamos pagar, etc. Não, ao contrário. Nós corrigimos a situação, corrigimos as causas dos problemas, tivemos, portanto, uma queda sistemática da taxa de juros, do risco, a Selic caiu e a inflação ficou na meta, em média, naquele período. Portanto, tudo isso mostra que o país precisa adotar políticas corretas, políticas responsáveis, e a reforma da Previdência, voltando à sua pergunta, é não só fundamental a nível federal, mas fundamental para os estados. E sim, o Ceará tem feito lá o seu dever de casa. Então, o que acontece é o seguinte: vamos equilibrar as contas, sim, vamos fazer a reforma da Previdência, sim, vamos fazer algo que seja
o mais justo possível do ponto de vista social, mas que equacione a situação fiscal. Por quê? O problema do Brasil a longo prazo e dos estados a longo prazo é a questão de dar segurança a cada brasileiro que ele vai receber a sua aposentadoria, o que ela vai receber a sua aposentadoria. Isto é a maior garantia. E algo que seja adequado e dentro da realidade. Por exemplo, as despesas previdenciárias no Brasil, como percentagem do PIB, o Brasil ainda, apesar do aumento da expectativa de vida, é uma população relativamente nova, como proporção do PIB, um país muito mais jovem, em termos relativos do que o Japão, por exemplo, com proporção do PIB, as despesas previdenciárias no Brasil são equivalentes à do Japão. Portanto, é sustentável. Obrigado, André. Obrigada. Os países desenvolvidos, a maioria deles não tem mais que 13 partidos políticos no governo. O Brasil tem quase 35. Então, tendo todos esses partidos brasileiros, torna o sistema governamental mais fácil de governar, ou menos fácil, ou não faz diferença? Uma última pergunta da plateia? Temos? Então, tem mais um aqui. Meu nome é Edson Cadete, eu sou jornalista e representante do site afropress.com. A minha pergunta é para o Meirelles com relação ao mercado e às empresas privadas com relação à evasão fiscal, que é assim enorme no Brasil. Bom, então a gente tem uma pergunta sobre os partidos políticos, né? A situação de fragmentação da política brasileira, e eu ainda acrescento aí uma provocação, não só a fragmentação, mas temos uma grande polarização também, né, no debate político brasileiro atual. Então, qual que é a avaliação dos senhores sobre isso? Como é que a gente pode sair dessa situação que é até um pouco paralisante? E depois a gente pode falar da questão da pergunta do déficit para o senhor. Eu vou começar com o governador Ciro Gomes, mas, por favor, governador, o senhor me prometeu 1 minuto, hein? Vamos ver se consegue. Eu permito 2. Bota o cronômetro que eu lhe mostro aqui. Tá bom, vamos lá. Agora, simplesmente, como dizia o Padre Vieira, desculpe, não posso ser breve se você quer ser sério, mas eu sou o cumpridor de regras. Eu confio que o senhor consegue. Vamos lá. Eu não atribuo à fragmentação partidária o problema brasileiro, embora isso seja um complicador. Mas o Brasil tem fracassado por conta dos grandes partidos. É só olhar o comportamento do PMDB, com todo respeito aos PMDBistas aqui presentes, e há muitas honrosíssimas exceções, não é? Mas o PMDB, como organização, é um enorme partido, era o maior partido e tem sido simplesmente um fator deletério na vida brasileira. Por quê? Porque não tem projeto nenhum, se agrega a todos os governos, chantageia todos os governos, obriga todos os governos a uma prática de fisiologia, de corrupção, que acabaram dando Lula na cadeia, Michel Temer na cadeia, e mais um sem número de pró-homens aí, o Eduardo Cunha na cadeia, etc, etc, e não tem responsabilidade nenhuma. Isso é uma coisa estranha no Brasil. O Romero Jucá foi líder do governo Fernando Henrique no Senado, líder do governo Lula no Senado, líder do governo Dilma no Senado, líder do governo Temer no Senado. É que nem o Meirelles. O Meirelles foi ministro, porque era ministro do meu colega, para minha honra, do governo Lula, ministro do Temer e agora secretário do Dória. Você tem uma coisa profundamente errada, porque a gente tem que ter concepção. E os grandes partidos, esse é o problema, não tem concepção. O Brasil não está discutindo projeto. E aí a gente tem esse disparate. Por exemplo, quem pode ser contra saúde fiscal? O problema é que saúde fiscal é uma coisa que se alcança com valores. E são valores transcendentais. Por exemplo, o Brasil é um de 2 países do planeta Terra que não cobra tributos sobre lucros e dividendos. O Brasil e a Estônia. Que me parece, sendo um grande país, não seja o melhor exemplo para nós, brasileiros. Sabe quanto é que dá para arrecadar com a alíquota moderada, metade da que se cobra nos Estados Unidos? 70 bilhões, acabou a metade do déficit. O Brasil tem 386 bilhões de reais de renúncia fiscal, feitas parte delas importante pela Dilma na última hora de governo, na agonia, que é tudo transformado em lucros e dividendos que não pagam tributos e remetidos boa parte ao estrangeiro sem contrapartida de nada, parte dessa para a indústria automobilística. Resultado prático, com 20% disso nós pegamos mais quanto? Mais 70, pronto, acabou o déficit. O imposto sobre heranças, em linha com as melhores práticas do mundo,
tudo partilhado com os estados, ou, e se quisermos, uma CPMF acima de R$2.000, R$3.000, R$5.000, que é um tributo ruim, mas se nós estamos dando centralidade ao déficit, nós temos condição de superar e reverter expectativas e amadurecer estruturalmente uma reforma fiscal. E aí como é que nós vamos amadurecer uma reforma fiscal? É trazendo a população para pressionar as estruturas representativas que tendem a celebrar com elas suas eleições, mas são cercados pelos lobbies e privilégios quando estão operando o Estado brasileiro. Então, se você faz, tudo bem, a gente pode, eu sairei o antipático da tarde aqui hoje, da manhã de hoje, completamente, compreendo e tal, mas parem para pensar um pouquinho, recuperem no passado o que eu já andei dizendo aqui, não por mim, é porque esta receita está fracassando explosivamente. Vou dizer aqui, o Brasil, se não crescer 5,7% daqui até 2021, e não há nenhuma chance disso acontecer, o Brasil estará experimentando a pior década em matéria de crescimento econômico dos últimos 120 anos. Teto de gasto com status constitucional para vigência de 20 anos, como forma de resolver a equação fiscal, meu amigo Meirelles, desculpa, isso não tem precedente, isso é jabuticaba. Só tem no Brasil. Governador, umas últimas colocações? Não, mas eu preciso dizer, por que os americanos não resolvem o problema do déficit? Como é que a Europa não descobriu essa maravilha ainda? Mete na Constituição que está proibido gastar o nominal mais a inflação por 20 anos, pronto, acabou o déficit. O juro cai, ora, o juro cai. O juro médio de carregação hoje da dívida brasileira é 14%. As últimas colocações que a gente já está fora do tempo. Pois não. Em primeiro lugar, definir uma questão clara, voltando, porque senão nós vamos fazer discursos aqui, etc. e tal, falar sobre vários temas importantes, mas vamos fugir das questões fundamentais. Primeiro, em relação à questão da política brasileira, do sistema político brasileiro, é importante mencionar o seguinte: eu acredito no voto distrital, eu acredito no voto distrital puro, e acho que a questão partidária, em muitos países, o fato de existir um número menor de partidos, decorre daí, quer dizer, você passa a ter eleições majoritárias em cada distrito. Isso faz com que haja uma convergência natural e haja uma identificação maior do eleitor com o seu representante. É normal no Brasil, e eu faço essa experiência continuamente, perguntar a alguém quem que você votou para deputado federal. Muitas vezes a pessoa não se lembra, porque não há... às vezes se lembra, você acompanha os votos que esse deputado está fazendo, ou essa deputada está fazendo? Não acompanha. Então, essa é uma questão fundamental. Então, a partir daí, o número de partidos é uma mera decorrência disso. A questão de corrupção, etc., isso é uma questão de esfera criminal, que está sendo tratado no âmbito aí do Lava Jato, etc. Isso aí é outra questão que também o Brasil está evoluindo muito exatamente no combate de uma melhor transparência e de relações de respeito ao recurso público no trato entre o governo e empresa privada. Em relação agora, já que o governador mencionou a questão da minha participação, por exemplo, no governo Lula, que foi exatamente um governo do qual eu discordava ideologicamente, eu vou contar uma história para mostrar uma outra essência da questão que é importante que nós tenhamos em mente para o Brasil, que é a questão da independência, não só do Banco Central, mas a independência de gestões técnicas em algumas áreas e agências fundamentais. Quando o Lula me convidou para ser presidente do Banco Central, eu, naquela oportunidade, tinha acabado de ser eleito deputado federal pelo PSDB, tinha feito campanha contra ele. Ele me convidou para ser presidente do Banco Central, fez duas perguntas. Primeiro, se era possível resolver a questão de inflação na época e de crise de câmbio que o Brasil vivia. Eu disse a ele que sim. A resposta é que era possível, e expliquei o porquê. Ele perguntou se eu aceitaria ser presidente do Banco Central. Eu disse, olha, posso aceitar dentro das condições que existem na maior parte das economias relevantes no mundo hoje, que é a independência do Banco Central. Um Banco Central não partidário, um Banco Central não alinhado politicamente a decisões de governo. Ele falou, me explica como é que é isso, etc. Expliquei para ele exatamente o que era um Banco Central independente
é o que tem aqui nos Estados Unidos, para vocês é óbvio, é o Fed, né? Banco Central Europeu. Não existe essa questão de que todo presidente, diretor do Banco Central tem que ser do partido do governo, porque senão tem uma inconsistência e uma maluquice. Não, muito diferente disso, muito pelo contrário. Ele aceitou essa situação, houve vários eventos interessantíssimos a esse respeito, inclusive em alguns momentos que eu tomei decisões, ou a diretoria do Banco Central tomou decisões radicalmente opostas ao que o presidente queria. Ele aceitou, houve até alguns episódios muito engraçados a esse respeito. Um deles é quando ele ficou zangadíssimo e falou isso em público em relação à decisão que o Banco Central tinha tomado. Depois saiu uma notinha num jornal importante do Brasil, dizendo que, depois de uns 60 dias, o título era "A raiva passou". O problema é que a concepção de Estado brasileiro, portanto, eu falei aqui primeiro da questão do voto distrital, eu estou falando agora de instituições independentes, particularmente um Banco Central independente. Portanto, eu acho que isso foi absolutamente consistente com essa proposta de um Estado brasileiro independente, com instituições, por exemplo, como o Banco Central independente, além do Judiciário, além do Ministério Público, etc., e que isto, sim, dá condições ao país de fazer políticas de gestão de longo prazo. A mesma coisa com as reformas que levaram o Brasil a ter que, de fato, recorrer a medidas muito sérias para reverter a situação. Quer dizer, com a trajetória de evolução das despesas primárias que nós tínhamos, por exemplo, em 2016, nós não poderíamos fazer aquilo que sempre se fez e que a maioria dos países faz. Nós tínhamos que recorrer, por um período transitório, uma medida muito forte que revertesse as expectativas, revertesse tudo aquela trajetória que o Brasil estava indo, e o resultado foi dramático. Nós saímos de uma recessão que foi, de fato, a maior da história, né? Foi maior que a depressão de 29, aquela recessão no Brasil, e passamos para o crescimento. Resumo, medidas muito duras, medidas muito fortes, mas que foram necessárias para que o Brasil voltasse a crescer. Porque para fazer política social é muito importante, mas não devemos nos esquecer, e eu vou finalizar aqui, eu sei que o nosso tempo já está no limite, eu gostaria de dizer o seguinte: a melhor política social que existe é o emprego. Portanto, o país tem que crescer, tem que dar emprego à sua população, tem que dar oportunidade aos jovens, tem que aumentar o seu padrão de vida, aumentar a renda. E, em consequência disso, né, o país crescendo, aí sim o Estado arrecada mais, não com um aumento de carga tributária simplesmente, mas arrecada mais em função do maior crescimento, e faz, sim, políticas complementares, né, sociais, seja não só de auxílio direto como Bolsa Família e etc., mas também com ensino público fundamental adequado. Não preciso nem falar nisso aqui, com 2 governadores presentes que trabalharam nisso profundamente. Nós temos, portanto, políticas fundamentais, seja saúde, seja educação, seja segurança. Mas, para isso, nós precisamos, em primeiro lugar, ter emprego, crescimento, política econômica racional, e com isso nós vamos construir o Brasil que nós queremos. Muito obrigado.